Que a paz do Senhor esteja com você, com a sua casa, com a sua família, com quem você ama. E hoje vamos fazer um estudo de um capítulo do livro do Apocalipse, um capítulo importante que está no final já da narrativa da visão de João, onde aparece o juízo de Deus ao mundo, àquele mundo, e também ao nosso. Bem, será um estudo simples. Vamos trabalhar por partes. Quero então que você tenha a sua Bíblia na mão, porque você vai ler a Bíblia comigo. Se você está sem a Bíblia, por favor, dê uma pausa aí no vídeo e vá buscar a sua Bíblia. E depois a gente continua. Até já. Muito bem, então você está com a sua Bíblia agora na mão. Então abra a Bíblia no livro do Apocalipse, lá no finalzinho dela. Livro do Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 18. Achou? Capítulo 18 de Apocalipse. Achou? Eu vou ler com você do versículo 1 até o versículo 3. Depois você continua a leitura conforme eu vou indicar, tá bem? Eu vou ler uma versão que chama-se Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Talvez seja um pouco diferente do texto que você tem na mão, mas o conteúdo é praticamente o mesmo, tá bem? Então vamos lá. A palavra de Deus do livro da Revelação, começando no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 3. Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ok, eu li até o capítulo 3, até o versículo 3. Agora você vai continuar aí com você sozinho, ou com o pessoal que está ao teu lado. A leitura continua a partir do versículo 9 e vai até o versículo 20. Eu li de 1 a 3, agora você vai do versículo 9 até o versículo 20. Eu não vou botar o texto todo aqui, nem vou ler todo, porque senão vai ocupar o vídeo todo. Então dê uma pausa agora no vídeo, dê uma pausa e leia tranquilamente, no tempo que você precisa, do versículo 9 até o versículo 20 do capítulo 18 de Apocalipse. Então, leu? Então nós lemos juntos do versículo capítulo 18 de Apocalipse, do versículo 1 a 3 e depois de 9 a 20, tá bem? Eu vou comentar algumas coisas desse texto lido agora, para a gente entender o que ele está falando. Bondoso Deus, Pai e Mãe de misericórdia e amor, nós pedimos e invocamos a presença do Teu Espírito Santo sobre mim e sobre quem estiver vendo esse vídeo neste momento. Que a Tua luz, Senhor, nos alimente, nos inspire, nos ilumine, que o Espírito Santo nos dê a coragem e o conhecimento suficiente para perceber no texto que nós lemos a imersão da Tua palavra, que ela surja para nós a Tua palavra para os nossos dias tão conturbados. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Muito bem, gente. Vamos entender aqui o seguinte. Quem está falando? Quem é que está falando esse texto? O vidente João teve essa visão, ele está contando o que ele viu. Tá? Que ele viu descer do céu um outro anjo que tinha uma autoridade. Ele antes tinha visto outros anjos e tal. Não importa muito agora que a gente vê a visão anterior dele. Vamos focar nesta visão. E aí ele fala de que a terra se ilumina com a glória desse anjo, e esse anjo anuncia algo terrível. Ele diz: caiu a grande Babilônia.
Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie e tal. De que Babilônia ele está falando? Ele está falando da Babilônia, lá do rei Nabucodonosor? Você acha que no final do século I a visão vai falar da Babilônia? Não. O que é a grande Babilônia? É o império. A grande cidade que o texto fala é Roma. Claro que eles não iam dizer Roma, eles botaram na Babilônia. Mas a grande cidade que é destruída, que desmorona, que acaba em uma hora, o texto vai dizer lá que tudo que havia lá em uma hora deixou de existir, é Roma, é o império, a força opressora do império. Por que ele diz isso? Roma, uma cidade que era bela, uma cidade tal, também se tornou refúgio de todo espírito imundo, de demônios, todo tipo de ave imunda e detestável. Vamos lembrar que a ave, Roma tinha como símbolo uma águia, né? A águia é uma ave de rapina, ela pega de surpresa, né? Bom, para de demônios, não vamos imaginar que tinha diabinho andando lá pelas ruas de Roma. O que ele quer dizer é que aquela cidade se tornou um foco do mal, um foco de um poder maligno, um foco de uma dominação absurda e absoluta, que ao mesmo tempo que permitia uma globalização, ou seja, você mora na Judéia e pode tomar um vinho feito na França, mas que por trás disso há muita miséria, muita opressão e muito sofrimento. Tá? É isso que ele está dizendo. Ele dizendo que esse poder caiu. Caiu como castigo. E fala também de outra coisa. Fala que todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Verdade. Roma dominou, naquele tempo já dominava uma grande parte da Europa e do norte da África e o Oriente Médio, e eram reinos independentes. Roma nunca tornou tudo um território só. O território imperial era formado por reinos, governos, desde que o governante local aceitasse a autoridade do imperador e permitisse às legiões romanas estarem em seu território e pagasse os impostos, Roma deixava de ser rei e se tratado com majestade para o que quisesse. Os romanos não estavam interessados em dizer que tudo é deles. Não, tudo está sob o domínio deles. Essa era a intenção do império. Então eles se prostituíram, quer dizer, venderam a sua nacionalidade, venderam o seu povo, venderam a sua identidade, se prostituíram com a cidade, com a grande cidade. O furor da prostituição dela, aquele furor, aquela coisa que vai tomando, e vai comprando, e vai vendendo as pessoas. As pessoas foram vendidas, as nações foram prostituídas. Os seus reis e, claro, os mercadores, ou seja, a economia ficou toda ela controlada pelo império. E aí tem um texto que diz aqui no finalzinho do capítulo 3, vai dizer que os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A gente pensa que luxúria é uma questão só de sexualidade, de desejo sexual. Não. Luxúria é um desejo incontrolável, um desejo que é insaciável. Isso é luxúria. Tem o seu aspecto da sexualidade, do desejo sexual incontrolado, mas também tem o desejo, a ganância é uma luxúria. A ganância, o desejo de gente rica que cada vez fica mais rica, mais rica, mais rica, isso também é luxúria, tá? Luxúria, daí vem luxo, né? Pense um pouquinho, tá bom? E aí o texto vai, vocês leram, o texto vai falando que as pessoas, né, as bases da sociedade romana se desmantelando. Os reis vão chorar porque vão perder o poder. E diz, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu fim, né? O seu juízo. O vidente fala que há um juízo sobre Roma, sobre a cidade grande. Depois vem os mercadores chorando, porque não vendiam mais, e depois vem lá os marinheiros, os pilotos, os donos de frota, porque também não podiam mais navegar e ficaram de longe vendo e perceberam que o seu porto acabou. Bem, gente, isso não parece uma situação do mundo hoje? O grande poder, né? O absoluto da humanidade, a grande tecnologia,
tudo que a gente era, que a gente se gabava, e que custava caro para uma multidão de gente que não tinha acesso a todas essas conquistas, agora um vírus desmoronou tudo em uma hora, quer dizer, num tempo muito curto, o mundo parou. Esse é o momento. Então, nós podemos aprender desse texto o seguinte: a nossa sociedade, o nosso mundo, do jeito que a gente conhecia, do jeito que ele estava até dezembro do ano passado, está sob o juízo de Deus. Não quero apavorar vocês, não. Isso é uma maneira da gente entender essa realidade e uma maneira de perceber que Deus está presente nessa realidade. É o momento do juízo. Não vamos discutir se as pessoas que morreram, que estão doentes, é castigo delas. Não. Deus não age em cima de uma pessoa só por causa da humanidade. Para isso Jesus veio. Sobre ele caíram o pecado de todo o mundo, de todas as pessoas. Mas há uma situação no mundo, uma situação que mostra a nossa total fragilidade. Como a grande cidade, a nossa magnífica civilização da tecnologia, do conhecimento, dos poderes financeiros, do poder industrial militar, tudo isso desmorona de uma hora para outra por causa de uma molécula. Por isso, há esse lamento, há essa briga toda, se continua ou não continua o isolamento social, porque alguém vai perder dinheiro, porque vai ficar acontecendo isso, aquilo, as mortes que estão acontecendo, os governos que não estavam preparados para uma situação desse tamanho, nós mesmos, que nunca pensávamos que podia acontecer isso conosco, de repente, foi para o quiabo. É isso que o texto está falando. Vamos lembrar disso para as próximas etapas da nossa conversa, tá bem? É isso que a gente está vendo. Tá? Se a gente ficar pensando que lá no futuro Deus vai destruir a Babilônia, não sei o quê, não. Deus já está fazendo isso. Como Deus fez naquele momento com o Império Romano. Depois de 300 anos, 400 anos, depois do advento de Jesus Cristo, o Império Romano ruiu, caiu de podre. Começou uma nova era. Talvez nós estejamos num momento de juízo para o início de uma nova era. O Espírito Santo está conosco. Lembre que o Espírito Santo inspirou quem escreveu o texto, mas também inspirou quem fez a tradução do texto. O Espírito Santo inspira quem pesquisa a arqueologia bíblica, quem pesquisa a linguística, quem faz a exegese. O Espírito Santo inspira quem ensina a Bíblia e inspira quem quer aprender da Bíblia e, a partir da Bíblia, reconhecer e perceber a palavra de Deus para ele hoje. Deus está falando para nós hoje através do capítulo 18 do Apocalipse. Lembre-se disso. Nós não podemos ler o texto antigo como se estivéssemos lá, com a nossa cabeça de hoje. Aquele texto não foi escrito para nós do século XXI. Aquele texto foi escrito para um grupo de comunidades que estava no final do primeiro século. Um grupo de comunidades de pessoas de diferentes etnias, diferentes tradições, diferentes culturas, mas que estavam vivendo e construindo uma relação de comunhão entre si a partir do senhorio de Jesus Cristo, a partir da esperança no reino de Deus. Por isso, o Espírito Santo nos inspira a olhar para aquele texto do passado, para aquela visão que alguém teve no final do século I, e perceber naquela visão o que Deus está falando para nós hoje, neste tempo de pandemia. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar menosprezando a Bíblia, vamos estar menosprezando a palavra de Deus, vamos estar dizendo que Deus ficou trancado no século I e não acompanhou mais a humanidade. As palavras que lá estão escritas numa linguagem que não é a nossa. É papel do estudioso, do pesquisador, do teólogo, é papel do arqueólogo bíblico, é papel do exegeta, e é papel de quem ensina a Bíblia, fazendo aquele texto a palavra de Deus para hoje. É isso que nós estamos tentando fazer nesse estudo. E que lá está escrito como aquelas palavras são entendidas para nós hoje, no século XXI,
neste momento gravíssimo de pandemia. É isso que nós vamos fazer. A situação que nós estamos vivendo é muito semelhante àquela situação das comunidades joaninas, mutatis mutandis. Eles não tinham vírus, mas eles tinham um império opressor. Nós também temos, mas esse império é tão poderoso que a gente às vezes nem o percebe. Não é? As forças, os filhos das trevas, são sempre mais espertos que os filhos da luz. Como eles vivem nas trevas, e muitos de nós estão na luz, a gente às vezes não vê as trevas. Bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: por que eu quero fazer um paralelo entre a nossa realidade agora com aquela realidade das comunidades joaninas? Porque o que nós estamos vendo é isso. Toda uma estrutura humana, tudo aquilo que o ser humano achava que estava bem, tudo aquilo que a gente enxergava e nos gabávamos, né? Todo o alcance tecnológico, toda a nossa capacidade de criar as coisas, as nossas enormes cidades, as nossas economias transnacionais, tudo isso agora está paralisado por causa do vírus. E a gente está inseguro o que vai acontecer, porque a gente está tão acostumado com essa realidade que a gente fica com medo de uma realidade nova que aparece. Mas há alguns sinais interessantes. Apesar de toda a morte, de todo o sofrimento, de toda a angústia, tem algumas coisas acontecendo, independente do ser humano. Já perceberam isso? Que a poluição, por exemplo, diminuiu bastante nas grandes cidades. Eu li que lá em São Paulo, antes de ontem, eu estou hoje no dia 8 de abril, a poluição estava pela metade, a poluição do ar. Que coisa linda, porque a gente parou de usar carro, parou de queimar combustível fóssil, a poluição está diminuindo, e diminuindo rapidamente. Os passarinhos estão voltando para as grandes cidades, porque o ar está mais puro. Os rios que eram imundos e fedorentos estão se limpando. Isso também está acontecendo rápido. É como se a natureza estivesse dizendo assim: olha, sem vocês, seres humanos, eu funciono muito bem. Olha que juízo, hein? Deus está nos mostrando que a criação que Ele fez e nos deu para cuidar vive sem nós. Importante isso, hein? A gente se achava o dono do planeta, ó. Está o planeta aí dando uma lição para a gente com uma simples moléculazinha. Pois bem, outra coisa boa que está acontecendo, apesar de tudo de ruim que está acontecendo, é que nós estamos nos redescobrindo como seres humanos, como pessoas. Porque até agora a gente vivia sozinho no meio da multidão. Aquele bando de gente andando para lá e para cá, correndo, se esbarrando, se ofendendo e reclamando. Só pensávamos no outro como alguém que nos atrapalha. Estamos redescobrindo que nós somos pessoas, que aquele rosto que eu via de manhã na janela do prédio aqui em frente é uma pessoa, tem uma história, tem uma dor, tem medo, que nem eu. O vizinho que eu encontro no elevador, do bom dia, boa tarde formalmente, de repente, a gente na janela começa a conversar e partilhar os temores e as esperanças. Então, esse é o momento do juízo, é o momento de transição. Tem coisa ruim acontecendo e coisa boa acontecendo. Há sinais de que as coisas podem ser diferentes do que eram. Preste atenção nisso. Caindo a grande cidade é o fim do tempo da grande cidade. É disso que o Apocalipse fala. Não do final dos tempos todos, não do final do mundo, mas do final de um mundo, do final de um tempo. Talvez ele esteja nos mostrando hoje, o Senhor está nos mostrando que aquele tempo do qual nós nos vangloriávamos, achávamos que estava seguro, terminou. Há um novo tempo no horizonte, há um novo tempo chegando. Há um novo mundo surgindo. Vai depender muito da gente como esse mundo vai ser. Não adianta a gente achar que, não, isso vai passar e tudo volta igual. Não vai voltar mais igual. Até há um risco muito grande de repente, os poderosos perceberem que não precisam de tanta gente para que eles se deem bem. Muitas grandes empresas estão descobrindo cada vez mais que podem viver e crescer sem mão de obra, sem salário. Robô, computador, home office e a mão de obra necessária para tocar toda essa coisa técnica. Já pensou que legal? Já pensou que legal para a empresa
não ter mais que pagar sede, luz, água, faxineira, moça do café, não precisar mais ter guarda de segurança, porque tudo está acontecendo online. Olha, os bancos vêm fazendo isso lentamente. A gente não se dá conta. A gente até acha legal que eu posso movimentar minha conta aqui na internet e esquecemos que os bancários são pessoas. Também estamos descobrindo e valorizando gente que a gente sabia que existia, mas não dava importância. Por exemplo, os profissionais da saúde, que enquanto nós estamos aqui em quarentena, eles estão expostos, cuidando das vidas que estão sofrendo. Aí a gente que nunca deu bola para eles, até reclamava que eles atendiam mal, não por eles. Nunca nos demos conta que o que não funcionava era o sistema, não era o funcionário. Claro que tem funcionário ruim, claro que tem médico que bate o ponto e vai embora, mas o sistema em si é podre, o sistema em si é insuficiente, é mal gestado, né? Ainda mais quando cortam as verbas. O sistema não dá conta nem da realidade normal, quanto mais uma situação dessa que nós estamos vivendo. Estamos agora descobrindo o valor da enfermeira, da auxiliar de enfermagem, do médico, do plantonista, do paramédico, do bombeiro, que vem de ambulância buscar um enfermo. Estamos descobrindo também os lixeiros. Eles não estão passando pela quarentena, continuam expostos ao lixo e a todos os riscos de lidar com o lixo que sempre estiveram. Mas hoje, aqui na janela, o meu vizinho comentou lá do outro lado do pátio: olha, rapaz, eu vi os lixeiros, eles estão trabalhando, os lixeiros. Eu falei: claro que estão, se não tivesse, você ia ver a sujeira que estava na rua. Estamos nos dando conta de que existem pessoas que lidam com o nosso lixo. E reparando bem, eles nunca tiveram a proteção higiênica necessária para a sua segurança de saúde. Né? A gente está aí com máscara, com luva. Eu vi uma senhora saindo aqui do prédio com um lenço na cara, máscara, luva e um plástico enrolando os pés dela. Não é? É medo, né? E o lixeiro ali passando, alguns até sem luva. Quer dizer, há coisas boas acontecendo. E estamos descobrindo que nós não somos tão essenciais assim para o mundo, para a criação. Portanto, foi bondade de Deus nos colocar na criação e nos dar como jardim para cuidar. Como nós não estamos cuidando, o jardim está se livrando da gente. Pois é, pessoal, é isso. Vamos aprender com esse texto que os grandes poderes, os grandes impérios, as grandes cidades fantásticas podem acabar de uma hora para outra. Nós não somos os senhores do mundo. O Senhor do mundo é o Deus, o Pai, o Criador. O Senhor do mundo é aquele que se encarnou e se tornou ser humano, para que todos os seres humanos pudessem alcançar a divindade de Deus, pudessem não precisar mais de intermediação, pudessem ter acesso direto à graça, à misericórdia, ao perdão de Deus. Bem, gente, por hoje é isso. Aprenda com isso. Aprenda com essa crise. Olhe para a palavra de Deus e veja. Mas será que nós vamos viver essa crise e vai acabar tudo assim? Será que não há mais esperança? Claro que há esperança. Nós vamos ver isso no próximo estudo. Mas se o mundo está acabando, um novo mundo está começando. O Apocalipse não fala de fim do mundo, fala do fim de um mundo, daquele mundo que oprimia as comunidades joaninas, as comunidades onde ele nasceu. E também anuncia que a gente só fala do Apocalipse da coisa ruim que ele fala, mas ninguém lembra que ele fala também de um novo mundo que está surgindo. É o que nós vamos ver no nosso próximo estudo. Espero que você reflita sobre o que eu disse. Não se assuste, Deus está no controle, mas vamos ter consciência, porque tomando consciência agora de tudo o que acontecia, talvez nós possamos ser instrumentos de Deus para que um mundo novo, seja um mundo mais próximo do seu reinado, do seu reino, como Jesus nos mandou fazer ao pregar o Evangelho.